Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec, ano 3, 1860. 1b. O espírito de um lado, o corpo do outro. Conversa com o espírito de uma pessoa viva. Nosso distinto colega, o senhor Conde de R.C., dirigiu-nos a seguinte carta datada de 23 de novembro último. Senhor Presidente, ouvi dizer que médicos entusiastas de sua arte e desejosos de contribuírem para o progresso da ciência, tornando-se úteis à humanidade, legaram por testamento os seus corpos ao escalpelo das salas anatômicas. A experiência que assisti da evocação de uma pessoa viva, sessão da Sociedade de 14 de outubro de 1859, não me pareceu muito instrutiva, por se tratar de uma coisa muito pessoal. Pôr em comunicação um pai vivo com a filha morta. Pensei que aquilo que os médicos fizeram pelo corpo, um membro da sociedade poderia fazer pela alma, ainda em vida, pondo-se à vossa disposição para um ensaio desse gênero. Talvez pudesseis, preparando as perguntas antecipadamente, que desta vez não teriam de pessoal, obter novas luzes sobre o fato do isolamento da alma e do corpo. Aproveitando de uma indisposição que me retém em casa, venho oferecer-me como paciente para estudo, se estiverdes de acordo. Portanto, caso não haja contraordem, na próxima sexta-feira deitar-me-ei às 9 horas e penso que às 9h30 podereis chamar-me, etc. Aproveitamos a oferta do senhor Conde de R.C. com tanto mais interesse quanto, pondo-se à nossa disposição, pensávamos que o seu espírito se prestaria de bom grado às nossas pesquisas. Por outro lado, sua instrução, a superioridade de sua inteligência, o que, abrindo parênteses, não impede de ser um excelente espírita, e a experiência que adquiriu em suas viagens em torno do mundo como capitão da Marinha Imperial faziam que esperássemos, de sua parte, uma apreciação mais justa de seu estado. De fato, não nos enganamos. Em consequência, tivemos com ele as duas conversas que se seguem. A primeira, a 25 de novembro, e a segunda, a 2 de dezembro de 1859. Sociedade, 25 de novembro de 1859. 1. Evocação. Resposta. Estou aqui. 2. Nesse momento, tendes consciência do desejo que manifestasse de ser evocado? Resposta. Perfeitamente. 3. Em que lugar vos achais aqui? Resposta. Entre vós e o médium. 4. Vede-nos tão claramente como quando assistis pessoalmente às nossas sessões? Resposta. Mais ou menos, embora um pouco velado. Ainda não durmo bem. 5. Como tendes consciência de vossa individualidade aqui presente, ao passo que vosso corpo está no leito? Resposta. Nesse momento, meu corpo não é-me senão um acessório. Sou eu que estou aqui. Observação. Sou eu que estou aqui é uma resposta deveras notável. Para ele, o corpo não é a parte essencial do seu ser. Essa é o espírito que constitui o eu. O seu eu e o seu corpo são duas coisas distintas. 6. Podeis transportar-vos instantaneamente e à vontade daqui para a vossa casa e vice-versa? Resposta. Sim. 7. Indo e vindo daqui para a vossa casa, tendes consciência do trajeto que fazeis? Vedes os objetos que estão no caminho? Resposta. Eu o poderia, mas negligencio fazê-lo. Não me interessam. 8. O estado em que vos encontrais é semelhante ao de um sonâmbulo? Resposta.
Não completamente. Meu corpo dorme, ou seja, está mais ou menos inerte. O sonâmbulo não dorme. Suas faculdades estão modificadas, mas não aniquiladas. 9. O espírito evocado de uma pessoa viva poderia indicar remédios como um sonâmbulo? Resposta. Se os conhecer, ou acaso se acha em contato com o espírito que os conheça, sim, do contrário, não. 10. A lembrança de vossa existência corporal está claramente presente em vossa memória? Resposta. Muito clara. 11. Poderíeis citar algumas de vossas ocupações mais destacadas do dia? Resposta. Poderia, mas não o farei e lamento ter proposto essa pergunta. Ele havia pedido que lhe dirigissem uma pergunta desse gênero como prova. 12. É como espírito que lamentais ter proposto esta questão? Resposta. Como espírito. 13. Por que o lamentais? Resposta. Porque melhor compreendo quanto é justo que, na maior parte dos casos, seja proibido fazê-lo. 14. Poderíeis descrever o vosso quarto de dormir? Resposta. Certamente, é o do e o do porteiro também. 15. Pois bem, descrevei então um deles. Resposta. Eu disse que poderia, mas poder não é querer. 16. Qual a doença que vos retém em casa? Resposta. A gota. 17. Há um remédio para a gota? Se o conheceis, podereis indicá-lo, pois prestaríeis um grande serviço. Resposta. Poderia, mas me guardarei de fazê-lo. O remédio seria pior que o mal. 18. Pior ou não, queríeis indicá-lo, mesmo que não venhais a vos servir dele? Resposta. Há vários, entre os quais o lírio verde. Observação. Ao despertar, o senhor de R reconheceu jamais ter ouvido falar do emprego desta planta como específico antigotoso. 19. Em vosso estado atual, veríeis um perigo que poderia correr um amigo e poderíeis vir em seu auxílio? Resposta. Poderia. Inspirá-lo-ia, se ouvisse a minha inspiração, e ainda com mais proveito se fosse médium. 20. Desde que o evocamos por vossa vontade e que vos pondes à nossa disposição para estudos, tende a bondade de descrever o melhor possível o estado em que vos encontrais agora? Resposta. Estou no estado mais feliz e mais satisfatório que se possa experimentar. Jamais tiveste um sonho em que o calor do leito vos faz crer que sois levemente embalados no ar ou na crista de ondas tépidas, sem nenhuma preocupação com os movimentos, sem a menor consciência dos membros pesados e incômodos a se moverem ou se arrastarem, numa palavra, sem necessidades a satisfazer? Não sentindo o aguilhão da fome nem o da sede? Encontro-me nesse estado junto a vós, e ainda não vos dei senão uma pequena ideia do que experimento. 21. O estado atual de vosso corpo sofre alguma modificação fisiológica em razão da ausência do espírito? Resposta. De modo algum. Estou no estado a que chamais primeiro sono, sono pesado e profundo que todos experimentamos e durante o qual nos afastamos do corpo. Observação. O sono, que não era completo no começo da evocação, estabeleceu-se pouco a pouco em consequência do próprio despreendimento do espírito, que deixa o corpo no maior repouso. 22. Se, em razão de um movimento brusco, vosso corpo é instantaneamente despertado enquanto vosso espírito aqui está, o que aconteceria? Resposta.
O que é brusco para o homem é muito lento para o espírito, que sempre tem tempo de ser avisado. 23. A felicidade que acabais de descrever e que desfrutais em vosso estado de liberdade tem alguma relação com as sensações agradáveis que por vezes se experimenta nos primeiros momentos da asfixia? O Sr. S., que involuntariamente teve a satisfação de as experimentar, vos dirige essa pergunta. Resposta. Ele não está de todo errado. Na morte por asfixia, há um instante análogo àquele de que fala, mas somente o espírito perde a lucidez, enquanto aqui ela é consideravelmente aumentada. 24. Vosso espírito prende-se ainda por laço qualquer a vosso corpo? Resposta. Sim, e disso guardo perfeita consciência. 25. A que podeis comparar este laço? Resposta. A nada que conheçais, senão a uma luz fosforescente para vos dar uma ideia, se o pudesseis ver, mas que em mim não produz nenhuma sensação. 26. A luz vos afeta da mesma maneira? Tem a mesma tonalidade que vedes pelos olhos? Resposta. Absolutamente, porque os olhos me servem de alguma sorte, como janelas de meu cérebro. 27. Percebeis os sons tão distintamente? Resposta. Mais ainda, já que recebo muitos outros que vos escapam. 28. Como transmitis o pensamento ao médium? Resposta. Atuo sobre sua mão para lhe dar uma direção que facilito por uma ação sobre o cérebro. 29. Utilizai-vos das palavras do vocabulário que ele tem na cabeça ou as indicais as palavras que deve escrever? Resposta. Uma coisa e outra, conforme a conveniência. 29. Se tivesseis por médium alguém que desconhecesse a vossa língua e a dele vos fosse desconhecida, um chinês, por exemplo, como fareis para ditar-lhe? Resposta. Isso seria mais difícil, talvez impossível. Em todo caso, só seria possível com uma flexibilidade e uma docilidade muito rara de encontrar. 30. Um espírito cujo corpo estivesse morto experimentaria a mesma dificuldade para se comunicar por um médium completamente estranho à língua que falava em vida? Resposta. Talvez menor, mas ela existiria sempre. Acabo de dizer que, conforme o caso, o espírito dá ao médium as suas expressões ou toma as dele. 31. Vossa presença aqui fatiga o corpo? Resposta. Absolutamente. 32. Vosso corpo sonha? Resposta. Não, é justamente por isso que não se cansa. A pessoa da qual falais experimentaria por seus órgãos impressões que se transmitiriam ao espírito. Era isto que a fatigava. Nada experimento de semelhante. Observação. Ele faz a alusão a uma pessoa de que se falava no momento em que semelhante situação tinha dito que seu corpo se fatigava e havia comparado seu espírito a um balão cativo, cujas sacudidelas abalam o poste que o retém. No dia seguinte, o Sr. R. de C. contou-nos haver sonhado que se achava na sociedade entre nós e o médium. Evidentemente, é uma lembrança da evocação. E é provável que no momento da pergunta não sonhasse, pois respondeu negativamente. Também é possível, e mais provável, que não sendo o sonho senão uma lembrança da atividade do espírito, na verdade não é o corpo que sonha desde que não pensa. Ele, pois, respondeu negativamente, sem saber se, uma vez desperto, seu espírito se recordaria. Se o corpo tivesse sonhado, quando seu espírito estava ausente, é que o espírito teria tido uma dupla ação. Ora,
ele não poderia estar ao mesmo tempo na sociedade e em sua casa. 33. Vosso espírito se acha no estado em que se encontrará quando estiverdes morto? Resposta. Mais ou menos a mesma coisa, por causa do laço que prende o corpo. 34. Tendes consciência das existências anteriores? Resposta. Muito confusamente. Eis aí uma diferença que me esquecia. Após o despreendimento completo que se segue à morte, as lembranças são muito mais precisas. Atualmente, são mais completas do que durante a vigília, mas não suficientes para poder especificá-las de modo mais tangível. 35. Se ao despertar vos mostrassem vossos escritos, teríeis consciência das respostas que acabais de dar? Resposta. Poderia identificar alguns de meus pensamentos, mas muitos outros não encontrariam nenhum eco em meu pensamento quando acordado. 36. Poderíeis exercer sobre o corpo uma influência de tal forma intensa que fosse capaz de o despertar? Resposta. Não. 37. Poderíeis responder a uma pergunta mental? Resposta. Sim. 38. Vede-nos espiritualmente ou fisicamente? Resposta. De ambos os modos. 39. Poderíeis ir visitar o irmão de vosso pai, que dizem estar numa ilha da Oceania, e como marinheiro poderíeis precisar a posição dessa ilha? Resposta. Não posso nada disso. 40. Que pensais agora de vossa interminável obra e seu objetivo? Resposta. Penso que devo prossegui-la com o mesmo objetivo. É tudo quanto posso dizer. Observação. Ele já havia desejado que lhe fizessem essa pergunta relativa ao importante trabalho que empreendia sobre a marinha. 41. Ficaríamos muito contentes se dirigisseis algumas palavras aos vossos colegas, uma espécie de pequeno discurso. Resposta. Já que tenho oportunidade, aproveito-a para vos afirmar a minha fé no futuro da alma, que a maior falta que os homens podem cometer é procurar provas e provas. Isto, quando muito, é perdoável nos homens que se iniciam no conhecimento do Espiritismo. Já não vos repetiram milhares de vezes que é preciso crer, porque se compreende e se ama a justiça e a verdade, e que se dessemos satisfação a uma dessas perguntas pueris, os que pretendessem fazê-la para se convencerem não deixariam de fazer outras no dia seguinte e perdereis infalivelmente um tempo precioso, fazendo os espíritos lerem a sorte? Eu o compreendo agora muito melhor do que quando desperto e vos posso dar um sábio conselho. Quando quiserdes obter tais resultados, dirigi-vos aos espíritos batedores e às mesas falantes, que nada tendo de melhor a dizer, podem ocupar-se de tais manifestações. Perdoai-me a lição, mas tenho necessidade dela, e não me aborreço de a dar a mim mesmo. Segunda conversa, 2 de dezembro de 1859. 42. Evocação. Resposta. Eis-me aqui. 43. Dormis bem? Resposta. Não muito, mas irei. 44. No caso particular em que vos encontrais, julgais útil fazer a evocação em nome de Deus como se fosse o espírito de um morto? Resposta. Por que não? Por não estar morto, credes que Deus me seja indiferente? 45. Considerando-se que vos achais aqui, se vosso corpo recebesse uma picada, não bastante forte para vos despertar, mas suficiente para vos fazer estremecer, vosso espírito assentiria? Resposta. Meu corpo não assentiria. 46. Vosso espírito teria consciência do fato? Resposta. Nenhuma, mas notai que me falais de uma sensação leve e sem nenhum alcance em termos de importância, seja para o corpo, seja para o espírito. 47.
A propósito da luz, disseste que ela vos parece como se estivesseis em vigília, considerando-se que vossos olhos são como janelas por onde ela chega ao cérebro. Compreendemo-lo em relação à luz percebida pelo corpo, mas neste momento não é o vosso corpo que vê. Vedes ainda por um ponto circunscrito ou por todo o ser? Resposta: é muito difícil vos fazer compreender. O espírito percebe as sensações sem intermédio dos órgãos e não tem ponto circunscrito para percebê-las. 48. Insisto novamente em saber se os objetos, o espaço que vos cerca, têm para vós a mesma cor de quando estáis desperto. Resposta: para mim sim, porque meus órgãos não me enganam, mas certos espíritos encontrariam nisso grandes diferenças. Vós, por exemplo, percebeis os sons e as cores de modo muito diverso. 49. Percebeis os odores? Resposta: também melhor que vós. 50. Fazeis diferença entre a luz e a obscuridade? Resposta: diferença sim, mas para mim a obscuridade não é como para vós, vejo perfeitamente no escuro. 51. Vossa vista penetra os corpos opacos? Resposta: sim. 52. Poderíeis ir a um outro planeta? Resposta: isso depende. 53. De que depende? Resposta: do planeta. 54. A que planeta poderíeis ir? Resposta: aos que estão aproximadamente no mesmo grau da Terra. 55. Vede os outros espíritos? Resposta: muitos e ainda. Observação: uma pessoa que o conhece intimamente, presente à sessão, disse que esta expressão lhe é muito familiar, vendo nisso, assim como em toda a forma da linguagem, uma prova de identidade. 56. Vede-os aqui? Resposta: sim. 57. Como constatais sua presença? Por uma forma qualquer? Resposta: por sua forma própria, isto é, por seu perispírito. 58. Vedes algumas vezes os vossos filhos e podeis falar-lhes? Resposta: vejo-os e lhes falo frequentemente. 59. Dissestes: meu corpo é um acessório, sou eu que estou aqui. Esse eu é circunscrito, limitado, tem uma forma qualquer. Em suma, como vos vedes? Resposta: é sempre o perispírito. 60. Então, para vós, o perispírito é um corpo? Resposta: mas evidentemente. 61. Vosso perispírito imita a forma do vosso corpo material e vos parece que aqui estáis com o vosso corpo? Resposta: sim, quanto à primeira pergunta, e não quanto à segunda. Tenho perfeita consciência de estar aqui somente com meu corpo fluídico luminoso. 62. Podereis dar-me um soco? Resposta: sim, mas não o sentireis. 63. Podereis fazê-lo de maneira sensível? Resposta: isto é possível, mas não o posso aqui. 64. Se no momento em que estáis aqui vosso corpo morresse subitamente, que experimentareis? Resposta: eu lá estaria antes. 65. Ficaríeis desembaraçado mais prontamente do que se morresseis em circunstâncias ordinárias? Resposta: muito. Não tornaria a entrar senão para fechar a porta depois de haver saído. 66. Dissestes que sofreis de gota. Não concordais com vosso médico aqui presente, que pretende seja um reumatismo nevrágico? Que pensais? Resposta: já que estáis tão bem informado, penso que isto deve bastar. 67. O médico: em que vos baseais para supor que seja gota?
Resposta: é a minha opinião. Talvez me engane, sobretudo se estáis tão certo de não vos enganar. 68. O médico: seria possível uma complicação de gota e reumatismo? Resposta: então ambos teríamos razão. Não nos restaria senão nos abraçar. Esta resposta provocou risos na Assembleia. 69. Isto vos faz fazer rir de nos ver rindo? Resposta: mas as gargalhadas, então não me entendeis? 70. Disseste que o lírio verde é um remédio eficaz contra a gota. De onde vos veio essa ideia, tendo em vista que, desperto, não a sabeis? Resposta: servi-me dele outrora. 71. Foi, portanto, uma outra existência? Resposta: sim, e fez-me mal. 72. Se vos fizessem uma pergunta indiscreta, ser-vos-eis constrangido a respondê-la? Resposta: é muito forte. Tentai. 73. Assim, tendes perfeito livre-arbítrio? Resposta: mais que vós. Observação: em muitas ocasiões, a experiência tem provado que o espírito, isolado do corpo, conserva sempre a sua vontade e não diz senão o que quer. Compreendendo melhor o alcance das coisas e mesmo mais prudente e discreto do que quando se acha desperto. Quando diz uma coisa, é que julga útil dizê-lo. 74. Teríeis tido a liberdade de não vir quando vos chamamos? Resposta: sim, livre de sofrer as consequências. 75. Quais seriam essas consequências? Resposta: se me recusar a ser útil aos meus semelhantes, principalmente quando tenho perfeita consciência de meus atos, sou livre, mas sou punido. 76. Que gênero de punição sofrereis? Resposta: seria necessário vos desvelar o código de Deus, e isto seria muito longo. 77. Se nesse momento alguém vos insultasse, dizendo coisas que, desperto, não suportaríeis, qual o sentimento que experimentaríeis? Resposta: o desprezo. 78. Então não procurareis vingar-vos? Resposta: não. 79. Fazeis uma ideia da posição que ireis ocupar entre os espíritos quando lá estiverdes completamente? Resposta: não, isto não é permitido. 80. No estado atual em que vos achais, credes que o espírito possa prever a morte do corpo? Resposta: algumas vezes. Contudo, se tivesse que morrer de repente, sempre teria tempo de a ele voltar. Conselhos de família. Certamente nossos leitores se lembram do artigo que publicamos no mês de setembro último, sob o título de Uma Família Espírita. As comunicações seguintes são muito semelhantes. Com efeito, são conselhos ditados numa reunião íntima por um espírito eminentemente superior e benevolente. Distingue-se pelo encanto e pela doçura do estilo, a profundeza dos pensamentos e, além disso, por matizes de extrema delicadeza, apropriados à idade e ao caráter das pessoas a quem eram dirigidas. O Sr. Rabash, negociante de Bordeaux, que serviu de intermediário, houve por bem autorizar a sua publicação. Só podemos felicitar os médiuns que obtêm coisas semelhantes. É uma prova de que têm simpatia felizes no mundo invisível. Castelo de Petibus, novembro de 1859. Primeira sessão. Foi perguntado ao espírito protetor da família se ele podia dar alguns conselhos aos membros presentes. Ele respondeu: sim, tenham confiança em Deus e procurem instruir-se nas verdades imutáveis e eternas que lhes ensina o livro divino da natureza.
Ele contém toda a lei de Deus, e os que sabem ler e o compreendem são os únicos a seguirem o verdadeiro caminho da sabedoria. Que nada do que vejam seja negligenciado, porquanto cada coisa traz em si um ensinamento e deve, pelo uso do raciocínio, elevar a alma para Deus e dele aproximá-la. Em tudo quanto ferir a inteligência, procurem sempre distinguir o bem do mal, o primeiro para praticá-lo, o segundo para evitá-lo. Antes de formular um julgamento, voltem sempre o pensamento para o Eterno, que os guiará ao bem e não os enganará jamais. Segunda sessão. Boa noite, meus filhos. Se me amais, procurai instruir-vos, reuni-vos muitas vezes com esse pensamento. Ponde vossas ideias em comum. É um excelente meio, pois, em geral, não comunicamos senão as coisas que julgamos boas. Temos vergonhas das más. Assim são guardadas em segredo ou são comunicadas aos que queremos tornar cúmplices. Distinguem-se os bons dos maus pensamentos porque os primeiros podem, sem nenhum receio, ser transmitidos a todo mundo, ao passo que os últimos não poderiam, sem perigo de ser comunicados, senão a alguns. Quando vos vier um pensamento para julgar de seu valor, perguntai-vos se podeis torná-lo público, sem inconveniente, e se não fará mal. Se vossa consciência vô-lo autorizar, não temais, vosso pensamento é bom. Dai-vos mutuamente bons conselhos, tendo em vista somente o bem daquele a quem os dais e não o vosso. Vossa recompensa estará no prazer que experimentareis por terdes sido úteis. A união dos corações é a mais fecunda fonte de felicidades. E se muitos homens são infelizes, é que só procuram a felicidade para si mesmos. Ela lhes escapa precisamente porque julgam encontrá-la somente no egoísmo. Digo a felicidade e não a fortuna, porquanto esta última só tem servido como sustentáculo à injustiça. E o objetivo da existência é a justiça. Se a justiça fosse praticada entre os homens, o mais afortunado seria aquele que realizasse maior soma de boas obras. Se, pois, quiserdes tornar-vos ricos, meus filhos, praticai muitas ações boas. Pouco importam os bens do mundo. Não é a satisfação da carne que se deve buscar, mas a da alma. Aquela é efêmera, esta é eterna. Por hoje é bastante. Meditai esses conselhos e esforçai-vos para pô-los em prática. Aí se encontra o caminho da salvação. Terceira sessão. Sim, meus filhos, eis-me aqui. Tende confiança em Deus que jamais abandona os que fazem o bem. Aquilo que julgais o mal, por vezes, só é em relação às vossas concepções. Muitas vezes também, o mal real vem apenas de um desânimo ocasionado por uma dificuldade que a calma de espírito e a reflexão teriam evitado. Assim, refleti sempre, como já vos disse, reportai tudo a Deus. Quando experimentardes qualquer pesar, longe de vos abandonar a tristeza, ao contrário, resisti e fazei todo o esforço para triunfar, pensando que nada se obtém sem trabalho, e que algumas vezes o sucesso faz-se acompanhar de dificuldades. Invocai em vosso auxílio os espíritos benevolentes. Eles não podem, como vos ensinam, fazer boas obras em vosso lugar, nem obter coisa alguma de Deus para vós, pois é preciso que cada um ganhe por si mesmo a perfeição a que todos estamos destinados. Mas podem inspirar-vos o bem, sugerir-vos conduta conveniente e ajudar-vos com o seu concurso. Não se manifestam ostensivamente, mas no recolhimento. Escutai a voz da vossa consciência.
lembrando-vos de meus conselhos precedentes, confiança em Deus, calma e coragem. Quarta sessão. Boa noite, meus filhos. Sim, é preciso continuar as sessões até que um médium se manifeste para substituir o que deve deixar-vos. O seu papel de iniciador entre vós está cumprido. Continuai o que começastes, porque também servireis um dia à propagação da verdade, que neste momento é proclamada no mundo inteiro pelas manifestações espíritas. Persuadi-vos, meus filhos, de que, em geral, o que se entende na terra por espírito não é espírito senão para vós. Depois que esse espírito ou alma separa-se da matéria grosseira que o envolve, para vós não tem mais corpo, porque vossos olhos materiais não mais o veem. Mas é sempre matéria, relativamente aos que são mais elevados que ele. Para vós, crianças, vou fazer uma comparação muito imperfeita, mas que poderá dar-vos uma ideia da transformação a que chamais impropriamente de morte. Imaginai uma lagarta que vedes diariamente. Quando se esgota o tempo de sua existência nesse estado, ela se transforma em crisálida. Passa ainda algum tempo como tal, e depois, chegado o momento, despoja-se de seu invólucro grosseiro e dá origem a uma borboleta que voa. Ora, a lagarta, ao deixar sua natureza inferior, representa o homem que morre. A borboleta simboliza a alma que se eleva. A lagarta arrasta-se no chão. A borboleta voa para o céu. Mudou de matéria, mas ainda é material. Se a lagarta raciocinasse, não veria a borboleta que, entretanto, teria saído da carapaça apodrecida da crisálida. Portanto, o corpo não pode ver a alma, mas a alma, envolvida pela matéria, tem consciência de sua existência, e o próprio materialista, por vezes, o sente interiormente. Então, seu orgulho o impede de concordar e fica com a sua ciência sem crença, sem se elevar, até que finalmente lhe chegue a dúvida. Nem tudo, porém, está acabado, porque nele a luta é maior. Será apenas uma questão de tempo, porque, meus amigos, lembrai-vos de que todos os filhos de Deus foram criados para a perfeição. Felizes os que não perdem tempo pelo caminho. A eternidade compõe-se de 2 períodos, o da prova, que poderia chamar-se incubação, e o da eclosão, ou entrada na vida verdadeira, que chamais a felicidade dos eleitos. Quinta sessão. Meus caros filhos, vejo com satisfação que começais a refletir nos avisos e conselhos que vos dou. Sei que para o atual desenvolvimento de vossa inteligência há simultaneamente muito assunto para reflexão. Contudo, devo aproveitar a ocasião em que se apresenta. Dentro de alguns dias, esse meio não mais estará à minha disposição, e era necessário ferir a vossa imaginação de maneira a vos sugerir o desejo de continuar as vossas sessões, até que algum de vós pudesse substituir o médium atual. Espero que essas poucas sessões, sobre as quais vos incito a meditar demoradamente, tenham bastado para vos despertar a atenção e o desejo de aprofundar mais este vasto campo de investigações. Tomai por regra jamais buscar a satisfação da vã curiosidade, e sim de vos instruir, de vos aperfeiçoar. É inútil vos preocupardes com a diferença que possa existir entre o que vos ensinarei e o que sabeis ou julgais saber. Cada vez que vos for dada uma instrução, perguntai se é justa e se responde às exigências da consciência e da equidade. Quando a resposta for afirmativa, não vos inquieteis por saber se concorda com o que vos tiver sido dito. Que vos importa isso? O importante é o justo, o consciencioso e o equitativo.
Tudo quanto reúne essas condições é de Deus. Obedecer a uma boa consciência não faz senão coisas úteis. Evita todas quanto, não sendo más, não tenham utilidade. Eis o essencial, porque fazer algo de inútil já é fazer o mal. Evitai escandalizar, mesmo pelo vosso aperfeiçoamento. Há situações em que a simples vista de vossa mudança pode produzir um mau efeito. Assim, por exemplo, a luz do dia não poderia, sem perigo, ferir de súbito a vista de um homem encerrado em um cárcere escuro. Que o vosso progresso, então, não seja entregue à investigação, senão conforme vos aconselhar a sabedoria. Aperfeiçoai-vos sempre, só o vereis quando for tempo. Aqueles para quem escrevo este conselho o compreendem, sem que eu tenha de ser mais explícito. Sua consciência lhes dirá. Coragem, pois, e perseverança são as únicas leis de sucesso. Observação. O último conselho não poderia ter aplicação geral. Evidentemente, o espírito teve um objetivo especial, como ele próprio disse. Do contrário, poderíamos enganar-nos quanto ao sentido e o alcance de suas